Muito boa noite a todos e muita paz. Família. Todos temos uma. Algumas famílias são altamente respeitáveis, têm um nome bastante aceitável, bastante considerado na sociedade, seja pelos princípios tradicionais que acompanham esse nome ao longo do tempo, ou seja, em função de algumas conquistas realmente merecedoras de respeito, tanto na área política, na área comercial, na área social. Né? O fato é que existem famílias bastante conhecidas, famílias que têm um nome pomposo, às vezes um nome duplo ou até triplo. Então, quando você pertence a uma família dessas, é perfeitamente natural que sinta-se orgulhoso do seu nome familiar, do seu sobrenome. Eu conheço pessoas que têm um sobrenome bastante pomposo, que lhe abre todas as portas em qualquer área da sociedade, qualquer tipo de atividade social, comercial, industrial, são muito bem recebidas. Embora essas pessoas, por si só, não tenham mérito algum. São pessoas vazias, fúteis, que não têm nem um mérito, nem um predicado que as torne dignas de lembrança ou de alta consideração social. O fato é que o nome de família pesa, e pesa bastante. Quanto maior é a importância da família dentro da sociedade, dentro de um grupo, dentro de um grupo social, mais o cidadão que pertence a essa família se sente orgulhoso. E isso tem sido uma preocupação muito grande, né, com relação ao que acontece depois que você morre. O espírita diz que morte não existe. Existe, morte existe. Não para o espírito, e sim para o corpo físico. Todos sabem que isso acontece e todos, de uma forma geral, têm aquele conhecimento de que após a morte do corpo físico, a alma sobrevive. E a alma tem determinados destinos. Certas religiões apregoam e defendem o conceito de que se você foi bom, teve uma vida cheia de atitudes boas, conforme é ensinado nas escrituras sagradas, você vai para o céu. É um lugar de É um lugar de alegrias, um lugar de gozos eternos. É um lugar da recompensa, onde os bons espíritos permanecem indefinidamente por todo o restante da eternidade. Agora, se você teve uma existência de vícios, de erros, de maldades, sentimentos de ódio, rancor, mágoa, inveja, ciúmes e coisas correlatas, o teu destino não é nem um pouco agradável, não. Você vai para um lugar chamado inferno, um lugar de choro, dor, lamento. Quer dizer, é um castigo eterno. Não é? Isso não é nada alentador, não. A mim, não me agrada. Mas quem acredita nessa teoria de que existe uma única existência, né, na unicidade da existência, quem acredita nisso sabe que vai continuar sendo ele mesmo. Eu pertenço a tal família, desencarno, morro, né? Morro, vou para o meu lugar, continuo sendo eu e ali mantenho meus laços de família. Nada mais enganoso, viu? Nada mais enganoso, porque a ser verdade esse tipo de existência, a coisa se resume ao nada, né? Eu vim do nada, ao nada voltei. Meu espírito foi criado juntamente com meu corpo. Então, todas aquelas pessoas que fazem parte da minha família começaram assim, por acaso, juntamente comigo, né? Começaram da mesma forma. Então, não existe passado espiritual. Não existem laços de família, não. Né? Os laços de família, os laços que nos unem, começaram aqui, nesta existência, no momento em que fomos criados.
e terminam aqui com essa existência. Não vai haver passado e nem futuro. A nossa existência é pobre, né? Que coisa. Se eu pertenço a uma família nobre, uma família conhecida, uma família socialmente elevada em termos de status, legal. Se eu pertenço a uma família desconhecida, uma família simples, que tem um único nome popular, existem centenas de milhares de famílias com um único nome, tem centenas, com o mesmo nome, e eles nem se conhecem, né? Alguns sobrenomes são extremamente populares, mas representam famílias que não fizeram história, né? Então, eu pertenço a essa família e tenho o mesmo valor que qualquer outra. Tá certo? Tem o mesmo valor que qualquer outra, porque tanto faz você pertencer a uma família conhecida ou uma família desconhecida, a uma família com grande respeito social, que ocupa um alto status na sociedade, tanto faz eu ser parte dessa família ou ser parte de uma família de desconhecidos, que vive ali do seu trabalho diário, da sua labuta pela sobrevivência, e nunca saiu disso. É indiferente, tanto faz, porque sou aquilo que fui. Caí por acaso numa determinada família e é ali que fiquei. Acabou. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. A unicidade das existências implica que não há continuidade, não há laços de família. Não, simplesmente é algo formado ao acaso. Mas não existem laços. Nada une os espíritos que estão encarnados naquela existência. Aquele grupo começou e terminou em mim. Certo? Não há laços de família. A unicidade das existências implica na inexistência da continuidade dos laços de família. Laços de família começam no nascimento e terminam na sepultura. Fim de papo. São rompidos. Embora muita gente acredite no contrário. A grande esmagadora maioria das pessoas acredita que é isso aí que acontece, essa é a realidade. Então tenho este sobrenome, esse sobrenome é meu para sempre. Não é verdade. Isso acaba na sepultura. Porque o espírito, depois que desencarnou, ele deixa de ser aquilo que foi na Terra. Na erraticidade, no espaço, o espírito é totalmente diferente do que ele é quando está encarnado, né? Ao contrário, para aqueles que aceitam, acreditam e conhecem e vivenciam a realidade da reencarnação, os laços de família são eternos. Os laços de família não se rompem, não terminam na sepultura. O nome de família, sim. A minha família pode ter 1 século de existência, ou 2, ou 3, e aí acaba, dilui-se. A minha família hoje pode ser famosa, pode estar desfrutando um status de privilégios na sociedade. É um nome bastante respeitável. Daqui a 200, 300 anos já não vai mais ser assim. Haja vista, um exemplo que a gente pode tirar aqui da Inconfidência Mineira. O Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, no tempo em que aconteceu a Inconfidência Mineira, em que ele foi preso, condenado, enforcado, executado, a sua família foi declarada infame, não sei por quantas gerações. Seu corpo foi esquartejado, salgado e jogado aos 4 cantos do mundo para que todos pudessem ver o que acontece com os traidores. A sua casa foi arrasada e salgada, o chão foi salgado para que nada florescesse aí, para que não crescesse mais nada. Ele foi considerado, decretado infame por toda a sua família. Hoje não. Hoje nós
Todos nós reconhecemos Tiradentes como um mártir da independência e um herói. Então, ser descendente do Tiradentes seria hoje motivo de orgulho, motivo de júbilo, como nós costumamos dizer. Em contrapartida, o outro Joaquim, aquele Silvério dos Reis, né, que foi o traidor, o Judas, ele foi considerado o sujeito que denunciou o Tiradentes. Né? Ele foi decretado herói. Seu nome ganhou um status junto à corte, né? Um destaque. Então, ele tinha um prestígio enorme. E hoje nós sabemos que ele foi um delator. Ninguém gosta de delatores, né? Então nós temos aí dois exemplos de grupos familiares que foram desprezados, foram condenados, foram criticados, e aqueles que foram considerados superiores, né? Foram considerados fiéis, e os papéis se invertem ao longo do tempo. Né? Não estou dizendo, deixando de lado os nomes, mas eu prefiro muito mais ser descendente, eu gostaria muito de ser descendente do Joaquim José da Silva Xavier, do Tiradentes, do que do Silvério dos Reis, aquele que denunciou Tiradentes. É um exemplo bobo, mas serve para ilustrar o que eu estou tentando dizer com relação ao orgulho e a falta de orgulho, e a vergonha que a gente pode sentir, não é? Então, todos os nomes de família, sejam eles quais forem, importantes ou não, eles simplesmente representam um grupo que tem uma certa existência num determinado período de tempo, numa certa época. E são esquecidos, são simplesmente esquecidos ao longo do tempo, não é? Outros nomes vão vindo, outros grupos vão se formando, mas uma coisa é certa, as pessoas que pertencem a esse grupo, as pessoas que fazem parte desse grupo familiar, que tem laços familiares, esses laços, eles continuam. Não importa o nome que a minha família tenha hoje, daqui a 200 anos vai ter um outro nome. Não importa isso. O que importa é que os espíritos que integram esse grupo familiar vão continuar unidos. Os laços familiares não vão ser destruídos na reencarnação. Pelo contrário, eles vão ser fortalecidos. Eles vão ser preservados e fortalecidos. E mais, a família espiritual a qual eu pertenço vai crescer, vai aumentar, vai se expandir, à medida que novos personagens, novas pessoas, novos espíritos vêm se somar àqueles que já existem. Pai, mãe, filho, filha. Aí vem genro, vem nora, aí vem neto, neta, netos, bisnetos, tetranetos, trinetos, e aí vai, não é? Então veja bem, à medida em que outros espíritos vêm se juntando à família pelas uniões que vão se formando, nós vamos crescendo. O nosso grupo espiritual, nossa família espiritual, vai ampliando, ampliando, ampliando. E isso vai crescendo mesmo. Só que tem uma coisa, não é? Nós estaremos sempre ligados uns aos outros. Os laços que unem os espíritos que se amam não se rompem jamais. Jesus disse, numa certa ocasião, quando perguntaram para ele se era justo o homem se divorciar da mulher, desprezar a mulher, né? Por qualquer motivo que fosse. E Jesus disse que vocês não ouviram dizer que aquele que criou o homem os fez macho e fêmea. Por esta razão, o homem deixará a casa do seu pai e de sua mãe e irá viver com sua mulher. E os dois formarão uma única carne. Não são mais dois, são uma única carne. Não separe, pois, o homem aquilo que Deus ajuntou. Que o homem não separe o que Deus uniu. O que é que Deus uniu? Deus uniu os espíritos que se casam. Deus uniu os espíritos
que se ligam uns aos outros através de um sentimento nobre, o sentimento do amor. Todos aqueles que se unem pela estima, pela amizade, pela fraternidade, pelo bem-querer, pelo amor, esses formam uma família. Esses formam a minha família espiritual. A minha família espiritual que hoje pertenceu ao Tiradentes, ao Silvério dos Reis, ao Calígula. Posso ter pertencido à família do Calígula. Eu posso ter entre os meus entes queridos, entre meus familiares, entre aquelas personalidades do passado, eu posso ter ali o Júlio César, ou o Francisco de Assis, ou a Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Quantas pessoas? Napoleão Bonaparte? Pode ter o Calígula aí também, né? O Nero, Gengis Khan, Alexandre Magno, Sócrates. Todos esses espíritos pertencem a um grupo familiar. Um grupo familiar do qual eu posso ou não fazer parte. Eu não sei quem faz parte do meu passado, não importa. O nome que teve esse personagem num determinado momento da sua existência, numa determinada existência aqui na Terra, ao longo de sua jornada evolutiva, são muitas, são bem numerosas as existências que nós temos. Nós vivenciamos experiências agradáveis, desagradáveis, não importa que tipo de experiências foram, mas essas experiências vêm trazer sentimentos que vão formar o nosso tesouro espiritual. Esse nosso tesouro espiritual vai nos tornar espíritos elevados. Mas nós crescemos como indivíduo, por estarmos vivenciando esta experiência de forma pessoal, de forma íntima, não é? Mas, ao mesmo tempo, outros espíritos participaram dessa minha experiência. Aqueles que foram meus pais, foram meus irmãos, foram meus amigos íntimos, foram casados comigo, ou foram meus filhos, meus tios, meus sobrinhos. Muitas pessoas participam da nossa vida numa determinada existência. E quando nós estamos encarnados aqui, vivendo nossas experiências, com o nome que adotamos, com o nome de família que nós temos hoje, os outros que foram parte do passado, os outros que já estiveram conosco em outros tempos, estão aqui junto, estão nos acompanhando, estão torcendo por nós, estão participando da nossa experiência num outro nível, mas estão juntos. Porque o espírito se une, o espírito não se separa nunca, né? Eu, quando casado hoje, meus pais moravam a muitos quilômetros de distância, então a oportunidade que eu tinha de vê-los enquanto estava encarnado, a oportunidade que eu tinha de estar com eles fisicamente, próximos uns dos outros, era meio rara, não é? Quando nós morávamos juntos, tudo bem, a gente se via todos os dias, estava junto todos os dias, mas a partir de um determinado momento, quando você vai morar fora, vai trabalhar fora, vai para outro país, se torna cada vez mais difícil esse contato, né? Porque nós estamos presos na matéria. No entanto, quando desencarnamos, o espírito está solto no espaço e sopra onde quer. Para o espírito não existe tempo nem espaço. Posso estar aonde eu quiser, a qualquer instante. Pensou em estar lá, você já está. Falou, vou lá, já foi, já está lá. Então nós vencemos distâncias, uma velocidade do pensamento, porque é só pensar em estar, você vai estar. Então o desencarnado faz isso, o encarnado não, o encarnado está preso na matéria. Então, a partir do momento que nós nos deixamos o corpo na sepultura, o espírito se liberta, nós já estamos juntos de novo com nossos entes queridos. Numa proximidade impressionante. Nós estamos unidos, juntos, fazemos parte do grupo, estamos presentes no mesmo momento.
vivenciando mesmas situações, no mesmo, no mesmo plano de existência, tá certo? Ao passo que se fosse uma existência só, na unicidade da existência, sem reencarnação, sem reencarnação, esses laços não existiriam, porque nós começaríamos juntos e terminaríamos ali, naquele espaço. Acabou, morreu. Vivi 23 anos, vivi 50 anos, vivi 102 anos, vivi 6 meses. O bebezinho viveu 15 dias. Eu tive um irmãozinho que viveu 15 dias. A existência dele foi muito curtinha. E aí? É muito pouco, né? Ele não participou de nada, não teve uma existência, não houve laços, não desenvolveu laço nenhum, mesmo dentro de uma única existência, que não é nada, praticamente nada. Então eu diria que não existem laços de família se fosse só uma existência, fosse unicidade. Nasceu, cresceu, ficou bobo, casou, morreu, acabou. Não, isso não. Não existe laço de família. O laço que tem termina ali, termina na sepultura. Começa no nascimento e termina na sepultura. Ao passo que com a reencarnação a coisa é diferente. Os laços de família se preservam, não se rompem, se preservam, se fortalecem, crescem e se torna a família maior. Se torna maior porque ela vai sendo agregada. Então, esses laços são cada vez mais fortes. Quanto mais elementos, quanto mais espíritos participam do mesmo grupo, motivados pelo mesmo ideal, pelo mesmo estágio evolutivo, pelos mesmos princípios, pela mesma moral, né? Pela mesma moral, mais forte se torna esse grupo familiar. Maior, se torna cada vez maior, cada vez mais sábio, cada vez mais evoluído. E a evolução se dá em velocidade muito aumentada. Porque nós não somos isolados, tá certo? Nós estamos juntos, nós estamos presentes uns aos outros e um crescendo com a experiência do outro. Meus antepassados, que estão acompanhando o meu progresso, estão participando da minha experiência nesta existência, eles estão crescendo com os conhecimentos que eu estou adquirindo, por uma razão muito simples. Estão vendo, estão fazendo parte. As decisões que eu tomo muitas vezes são influenciadas pela experiência que eles tiveram vivenciando o mesmo fato numa outra época. Então você ganha um certo conhecimento. Você cresce em experiência e transmite essa experiência através da intuição. Seja durante o sono, ou seja mesmo eu em vigília, eles ao meu redor, aconselhando. Meus espíritos familiares podem ser meus mentores, meus protetores, meus amigos espirituais. O fato é que estamos ligados e unidos pela lei de Deus, pela lei da atração, pela lei do amor. Então aí não termina isso não. É bobagem, é receio tolo acreditar que a reencarnação rompe os laços de família. Bobagem. Isso não é verdade. É exatamente o contrário que acontece. Laços de família são fortalecidos através da reencarnação. Porque a reencarnação implica em estar aqui, sai daqui, vai para outro nível, volta para cá, vive uma série de experiências, vai para outro nível, no nível superior troca experiências, troca conhecimentos com os outros, acompanha aqueles que estão na Terra, vivendo outras experiências. Então, estou aqui agora, estarei no espaço dentro de alguns anos, sei lá quantos, voltarei à Terra, mas sempre, não importa o nível da existência em que eu esteja, não é? O plano da existência em que eu esteja, o nível onde eu estou hoje vai subindo cada vez mais. Porque meus parentes,
a minha família, a grande família espiritual, uma parte vai estar aqui, vivendo certas experiências. Uma parte vai estar num nível mais baixo que outros. Em contrapartida, uma outra parte, a cúpula da nossa família, está mais em nível mais elevada. E vem mandando de cima para baixo e aprendendo, crescendo com as novas experiências que são feitas na base dessa pirâmide invertida. Né? Então nós vamos crescendo com os novos conhecimentos que vão surgindo, através de novas experimentações, através de outras pessoas que a gente vai conhecendo, famílias de outros espíritos, né? Outras famílias vão se juntando a esta minha família. Então, apesar de nós termos os nossos laços bastante estreitos, bastante fortalecidos, outros vão se somando a nós e outras famílias também vão se somando a nós. Parece meio assustador, né? Para quem não está acostumado a pensar grande, para quem não está acostumado a pensar coletivamente. Nós pensamos individualmente, nós achamos que o reino de Deus, Jesus falou, né? O reino de Deus está dentro de você. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus se limita a mim. Isso é uma forma bastante egoísta de se pensar, né? É uma forma bastante pessoal. Eu sou o centro do universo. Eu não sou, não. Eu sou parte de um grupo espiritual que vai crescendo, 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 se expandindo, se expandindo. E em um certo momento nós vamos evoluindo de tal forma, chegamos tão próximos da perfeição, que começamos a enxergar Deus, nós vamos nos aproximando de Deus, e o objetivo da existência é esse, né? Reino de Deus não é uma questão pessoal, não é uma questão íntima de indivíduo. O reino de Deus está dentro de mim, sim, mas dentro de todos. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Vós é plural. Não falo dentro de você. É plural. E se é plural, diz respeito a todos nós. Né? Então, o que nós temos a fazer é pegar lá no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, para que o reino de Deus, deixe de estar só no interior e passe a estar também no exterior, conquistando outros espíritos, trazendo outros espíritos para a família da qual faço parte. O reino de Deus está na minha família e na família dos outros. E então nós somos um. A unicidade pessoal vai se fundindo com a unicidade de todos os espíritos que fazem parte dessa família. Porque nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, vamos nos somando em conhecimento e individualidade, em sentimento. Eu não diria que nós vamos ser jogados tudo no mesmo balde e virar uma coisa assim, não. Nós vamos mantendo a nossa individualidade, mas essa nossa individualidade vai se expandindo até a individualidade do próximo. É por isso que eu tenho que amar ao próximo como me amo, para que a gente leve amor, para que a gente se una em torno do amor. O amor é o sentimento do universo. Eu diria que tudo que existe no universo é o amor. Né? É o amor o objetivo da nossa presença aqui na Terra. Aprender a amar. É o que a gente vai fazer. Nós estamos fazendo e nós vamos nos amar. Nós já amamos bastante pessoas. A nossa família já está bastante crescida. E o que acontece com aquelas famílias onde quem tem parentes como eles não precisa de inimigo? Dá para entender o que eu quero dizer? Existem famílias onde há desarmonia é total. Em algumas famílias não há paz, não há amor, não há união. Pelo contrário, há desunião, há intriga. Eles se juntam só para discutir, para brigar, para debater. E isso, desde os tempos mais remotos, é assim. Essas famílias, olha, para que haja reino de Deus é necessário que haja paz. Jesus insistiu na paz.
Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que se lembrar dos ensinamentos de Jesus. Amai o vosso inimigo. Amai o vosso inimigo. Meu primo é meu inimigo, então eu tenho que amar o meu inimigo, que é o meu primo. O que ele está querendo dizer com isso? Com isso, Jesus vem dizendo que os laços de família do meu primo e os meus têm que se unir. Eu tenho que trazer ele para cá. O meu inimigo tem que ser meu amigo. Tudo que Deus uniu é definitivo, são laços indestrutíveis. E Deus uniu aqueles que se amam, mas também aqueles que se odeiam. Hein? Quando a gente cria um atrito com alguém, esse ódio, esse sentimento de mágoa, rancor, inveja, ciúmes, esse desejo de querer devorar o outro, querer destruir o outro, esse negócio prende de tal forma que você não se livra dele, não. Então, ele vai ser colocado dentro da sua família, num determinado momento, numa determinada experiência, quando chegar a hora certa para você e para ele. Quando nós estivermos devidamente preparados para nos unirmos, e em nos unindo, estando juntos, nós vamos aprender a observar o que ele tem de bom. O nosso inimigo tem algumas coisas, alguns valores, nos quais nós não prestávamos atenção. Mas esse convívio diário, cotidiano, esse convívio vai fazer com que a gente se una. E com as experiências, com o tempo, com as ausências forçadas muitas vezes, nós vamos aprender a valorizar e vamos começar a admirar, a respeitar. E quando nós percebemos, já estamos amando o nosso inimigo e ele já faz parte dos nossos entes queridos, já faz parte daquele grupo espiritual, daquela grande família a qual nós pertencemos. Esse é o sentido da vida. Acreditar na unicidade das existências e incidir no erro. Acreditar que os laços de família permanecem unidos, permanecem indestrutíveis na unicidade da existência, é outro erro lamentável, outro equívoco lamentável. A única verdade é que os laços de família se fortalecem através da reencarnação, da multiplicidade das existências. Cada encarnação traz as suas próprias experiências, o seu próprio crescimento, a sua própria evolução, e é assim que nós vamos nos expandindo em quantidade e em qualidade. Tá certo? Vamos ficando por aqui, que já deu tempo, mas esperamos que haja material suficiente para reflexão ao longo de toda esta semana. Então eu só posso agradecer a vocês por me ouvirem, por me darem atenção, por me darem crédito para estar aqui. É um prazer, é uma honra, é uma alegria muito grande. Vamos então, agradecendo a Deus esta oportunidade de estar aqui e torcer para que nos vejamos novamente muito em breve. Não sei quando, mas será. Estaremos novamente juntos. Muito obrigado, muita paz. E até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Boa noite a